Na tentativa de fazer o melhor, muitos pais às vezes acabam estressando os filhos. O problema é que muitas vezes eles também não percebem, e a situação vai se agravando. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, como é que dá para os pais perceberem que sinais os filhos podem dar de que eles estão estressados, que eles estão numa situação angustiante? Primeiro de tudo, as mudanças no comportamento. Então, uma criança que é bem quieta, que é bem tranquila, de repente começa a apresentar o sono mais agitado, começa a aparecer aquelas birras que a gente costuma ver com algumas crianças. E, além disso, aqueles sintomas psicossomáticos. O que seria isso? Uma dor de cabeça, uma dor na barriga. A dor na barriga é um sintoma muito comum para as crianças que estão assim em nível de estresse elevado. Então, esses sintomas a gente já pode desconfiar que alguma coisa não está acontecendo muito bem na família. Normalmente tem a ver com os pais. Sim, ou a questão do relacionamento entre os pais, ou até mesmo, às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha o dia todo, precisa também ocupar a criança, porque não tem com quem deixar, então faz uma agenda muito tumultuada para a criança, né? E isso pode ser, sim, uma situação de estresse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós oferecemos além do que é o necessário para a criança. O que seria necessário? Então, a criança precisa ir para a escola, ela precisa fazer a tarefa da escola, ela precisa ter um horário para brincar, ela precisa ter os horários das refeições bem regrados, né? Então, e assim, esse horário de brincar, a gente às vezes deixa ele meio de lado, porque a gente pensa que esse horário não é tão importante. No entanto, esse horário de brincar é muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, a gente não pode esquecer de deixar uma brecha ali na agenda da criança para a brincadeira. Isso vai trabalhar também a criatividade da criança? Com certeza, e não só a criatividade, a coordenação motora, a desenvoltura com ela no meio social, né? Então, quando a criança brinca de boneca, ou brinca de casinha, brinca de carrinho, de alguma coisa assim, ela está extravasando aqueles conflitos que ela tem internos lá, né? Aquilo que ela não consegue resolver por si mesma, ela entrando no mundo do adulto é uma tentativa dela conseguir resolver, imitar o adulto, né? Naquela situação de conflito. Agora, às vezes a gente pode perceber que a criança se sente culpada por algumas coisas. Isso também é importante, de repente, não levar para a criança? Isso. E assim, a questão da culpa também é importante quando a gente culpa a criança pelo não sucesso na escola, culpa a criança por a nossa rotina. Eu preciso trabalhar mais além da conta porque eu preciso te dar tal coisa. E isso é errado fazer, porque ela vai levar esse estigma de que se tem alguma coisa errada é por conta dela e não por conta de um problema do adulto. Às vezes até brigas entre o casal. Sim, por conta da criança, né? Então, assim, se vai discutir, a gente sempre fala para não discutir na frente da criança, ou se não, para não levar aquilo que está sendo discutido ali para o ambiente da criança. Às vezes os pais se separam e levam aquele conflito que está acontecendo por conta da separação, né? Conflitos familiares, e levam para a vida da criança isso, para a rotina da criança. Isso é errado, né? Então, aquilo que acontece no meio adulto deve ficar no meio adulto, não deve ser levado para a criança. Às vezes tem até uma certa manipulação, a gente já falou sobre alienação parental, né? De tentar manipular a criança contra o outro, né? Isso é errado. Não só um contra o outro, mas contra as pessoas da família do outro, né? E isso é uma coisa ruim também. A criança ela tem o direito de ficar tanto com o pai quanto a mãe, né? E tem o direito de conviver com os familiares de ambos os lados, né? Então a gente não pode forçar com que isso não aconteça, porque a criança precisa, né, dessa convivência. Isso pode criar até traumas na criança. Claro, com certeza. E aquela coisa do diz que me diz que, né? Às vezes as crianças, elas... não gosto de você porque minha mãe disse para eu não gostar. E isso é uma coisa muito errada, né? A gente está forçando uma personalidade que não é aquela, que não é aquilo que a criança deveria sentir por aquela pessoa. E no caso, por exemplo, de essa coisa de afastar e ficar falando mal do outro, essa coisa de ficar na cabeça da criança, olha, teu pai faz isso, teu pai não dá isso, teu pai ou tua mãe faz isso, tua mãe não dá isso. Isso, a criança não tem que ter acesso a isso em relação às combinações dos adultos? Não, porque isso está no mundo do adulto, né? Porque a criança, se você começa a falar muito isso, seu pai não faz isso, sua mãe não faz isso, dá a impressão que essa pessoa está deixando de fazer certa coisa por conta da criança. Então, ela não tem discernimento ali, isso é certo, isso é errado. Se alguém está falando para você alguma coisa, se está reclamando para você isso, elas entendem como se o problema fosse ela. Então, ela vai pegar aquele problema, aquela reclamação e vai tomar posse daquilo. Né? Então, por isso que isso prejudica tanto o desenvolvimento dessa criança. A partir de que idade a criança ou adolescente já pode entender um pouquinho mais, ou como deve ser levado isso? Então,
nós temos várias fases de desenvolvimento. De 0 até 3 anos, a criança ela não entende nada daquilo que é certo e errado. A partir dos 3 anos até os 7 anos ali, ela começa a entender alguma coisa. Só que é claro que essa alguma coisa não é aquela coisa assim, eu estou me separando do seu pai porque ele fez alguma coisa muito errada e comenta, sabe, tudo o que aconteceu, detalhes. Aqueles detalhes, não precisa falar isso, porque a criança não vai entender. E até os 6 anos, 7 anos, essa criança ela entende assim, ela não entende o sentido figurado das coisas. Então tudo que você contar para ela, ela vai entender ao pé da letra. Então por isso que é ruim. A partir dos 8 anos, a criança ela vai começar a entender as coisas no sentido figurado e ela começa a perceber coisas no ar. Então a partir dos 8 anos você pode começar a introduzir alguns assuntos mais sérios para a criança. Só que a partir dos 12, 13 anos, que daí ela vai ter condição de entender o que é certo e o que é errado realmente. Essa história de fazer a criança ficar com raiva, às vezes, por algum motivo, isso causa um estresse muito grande, né? Com certeza. E essa raiva, né, esse estresse exacerbado aí que a gente pode provocar na vida da criança, ele não traz consequências só para a vida da família, não traz consequências só para o mundo interior da criança, né? Traz consequência para a escola, traz consequência para a vida afetiva da criança, e isso a criança pode carregar com ela para a vida adulta, trazendo problemas, então, para a vida adulta, não só para aquele momento da infância. Aí vai ter problema, vai ter que ter terapia e tudo mais. Pois é, e assim, é muito sério, né, Luane? Porque às vezes tem adultos hoje que não têm relacionamento porque quando crianças sofreram com o relacionamento dos pais, né? Então eles não querem aquele tipo de intriga, aquele tipo de estresse na vida deles de novo, então eles se fecham para outros tipos de relacionamento. Tem pessoas que não têm amigos por conta disso também. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que expomos às nossas crianças. As crianças também, como nós adultos, acabam aliviando na comida, comendo demais ou comendo de menos? Tem esse tipo de reação com os adultos? Tem também a questão de dormir mais, dormir menos. Tem criança que fica muito deprimida. E daí, assim, se a mãe briga muito, por exemplo, se você está dormindo, ela não está brigando. Então, tem criança que passa a dormir mais, né? Tem criança que passa a comer mais justamente para aliviar esses estresses aí que acontecem durante o cotidiano, né? Agora vamos falar um pouquinho das agendas, né? Que é uma coisa que a gente já comentou em outros programas, mas que é importante dizer. Essa coisa de querer que a criança faça 1000 coisas e coisas que para os pais são importantes às vezes. Tipo, a mãe sonhou em ser bailarina, mas aí não conseguiu, aí quer que a filha seja bailarina. E isso não é legal, né? Então a criança ela precisa experimentar coisas novas, assim. Então você leve para experimentar, para ver, para assistir, para ver se ela gosta. Se fazer parte daquilo que ela almeja para ela, legal, bacana. Agora, se a criança não gosta, não se familiariza com aquilo, se ela não tem coordenação motora para aquilo, não é? Porque tem criança que tem dificuldade, tem criança que tem mais facilidade que outras, né? Até adulto, né? Até adulto tem dificuldade, né? Então a gente não pode forçar uma coisa que não é natural da criança, né? Então tudo no seu tempo, existem fases, né, específicas para cada atividade, então a gente precisa respeitar. E a questão da agenda tumultuada, a questão da rotina, organizar, olha, agora é hora de você estudar, agora é hora da atividade extra, agora é hora de ir para a escola, é fundamental. E assim, conferir se aquilo está sendo feito também, né? Porque às vezes a mãe, né, o responsável deixa essa criança com outra pessoa. E essa outra pessoa não fiscaliza ali os horários, então a criança às vezes deixa de fazer uma tarefa para ficar jogando, deixa de brincar para dormir, entendeu? Então a criança ela precisa ter todas essas atividades. Precisa ter na agenda dela ali um momento para descansar, o momento do brincar, o momento de comer, o momento do banho, porque às vezes faz a rotina da criança e esquece coisas fundamentais. Por exemplo, a hora do banho, a hora do lanche, né? E isso a gente não pode tirar da agenda. Legal, então. Muito obrigada pela sua participação.